Boa noite, pessoal. É uma grande alegria estarmos novamente juntos, reunidos em nome de Jesus, para mais uma vez comentarmos, meditarmos, aprendermos com os contos espíritas. Os contos que a espiritualidade nos trouxe para nos dar lições, para permitir nossa reflexão sobre a vida e sobre o que é mais importante, sobre a nossa destinação, nossa missão aqui na Terra. Antes de iniciarmos o estudo da noite de hoje, nós vamos fazer uma prece. Agradecer a Deus por essa oportunidade bendita. Senhor Jesus, muito obrigado por estarmos aqui reunidos novamente, em seu nome, contando com o apoio da espiritualidade amiga, dos benfeitores da vida maior, para aprendermos as lições que esses irmãos, esses amigos espirituais, trouxeram através da mediunidade, principalmente do nosso querido Chico Xavier, para que possamos refletir e fortalecer nossos vínculos com o bem, com o programa divino para nossas próprias vidas. Muito obrigado, mestre querido, e seja conosco nesse instante. Que assim seja. Então, hoje, nós estamos seguindo, continuamos no livro Jesus no Lar, e vamos para a mensagem de número 42. Algumas nós pulamos porque já havíamos comentado antes, no passado, né? Nós estamos na sequência, mas algumas nós já tínhamos comentado. Então, agora, nós estamos na mensagem número 42, que se intitula A Mensagem da Compaixão. Dentro da noite clara, a assembleia familiar em casa de Pedro centralizara-se no exame das dificuldades no trato com as pessoas. Então, aquela reunião familiar na casa de Pedro, onde compareciam os discípulos, compareciam os parentes de Pedro, os vizinhos, amigos, né? Cafarnaum, uma cidade onde morava Simão Pedro, não era uma cidade, era uma vila, devia ter 500 casas, 500 pessoas, nem 500 casas, né? Se estima que ela tivesse 500 pessoas que morassem ali, uma vilinha pequena. E ali quase todo mundo era conhecido, e algumas pessoas se reuniam na casa de Pedro, né? Para ouvir Jesus. Mas, normalmente, as pessoas tinham a preocupação de comentar algo da vida, alguma dificuldade, porque o Evangelho é um livro para ser aplicado em nossas vidas diárias, para resolver problemas, né? Para nos dar luz, direcionamento de como agir, de como fazer, etc. Né? Então, aqui eles estavam conversando na casa de Simão Pedro sobre as dificuldades no trato, na convivência com as pessoas. Né? Essa realmente talvez seja uma das maiores dificuldades dos seres humanos. Nós temos vencido em muita coisa, né? No campo material, nós temos vencido doenças, nós temos vencido a fome, ainda não completamente, e as doenças também não completamente, mas avançamos muitíssimo, principalmente nos últimos 200 anos, né? Talvez principalmente nos últimos 100 anos, mas ainda temos a dificuldade de convivência. Convivência entre pessoas, entre famílias, entre familiares, né, entre colegas de trabalho, convivência também até entre nações. Né? Então, essa era a discussão na casa de Simão Pedro naquela noite. Como estender os valores da Boa Nova? Se perguntava, né? Como instalar o mesmo dom e a mesma bênção em mentalidades diversas entre si? As pessoas pensam de forma diferente. Como instalar o mesmo dom, a mesma bênção em pessoas que pensam tão diferente? Né? Fim do longo debate fraternal em que Jesus se mantivera em pesado silêncio, quer dizer, o pessoal conversando e Jesus ouvindo, né, para depois, no final, ele dar a lição. Bacana esse método, né? Então, ali os discípulos, as pessoas conversavam, trocavam impressões, diziam os problemas, Jesus ouvia. E aí depois Jesus
vinha com seus comentários, às vezes com suas histórias, né? João perguntou-lhe preocupado. Então, João foi o primeiro a perguntar para Jesus: Senhor, que fazer diante da calúnia que nos dilacera o coração? O que a gente deve fazer quando a gente é caluniado? Esse é um dos problemas de convivência. As pessoas falam mal da gente, nos caluniam, né? E aí Jesus responde: tem piedade do caluniador e trabalha no bem de todos. Respondeu o mestre, o celeste mentor, sorrindo. Porque o amor desfaz as trevas do mal. O serviço destrói a ideia desrespeitosa. Então, ter piedade do caluniador. Ele está montando brasas para si mesmo, né? E trabalha no bem de todos. É como aquela história que a gente já comentou aqui, né? Divaldo Franco foi caluniado, resolveu dar uma resposta, e Joana lhe parece: o que você está fazendo? Eu vou dar uma resposta, eu fui caluniado. E aí Joana fala: você acha que se as suas ações não convencerem os outros, você acha que as suas palavras vão convencer? Então trabalha, né? Que toda calúnia vai se desfazer. Então esse é um conselho que serve para a gente. Se alguém calunia, se a gente fala mal, a gente não tem que ficar preocupado em tentar. Isso muitas vezes é vaidade, a gente está preocupado com a nossa imagem, né? Se a consciência está tranquila, a gente tem que procurar se esforçar a perdoar o caluniador e continuar trabalhando dentro do possível, né? É a maneira mais saudável para nós mesmos, nos mantermos distante das vibrações negativas da pessoa, né? O serviço destrói a ideia desrespeitosa. O serviço do bem. Mestre, ajuntou Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, né? Te acabar de perguntar. E como agir perante aquele que nos ataca brutalmente? Se a pessoa xinga a gente, se a pessoa nos agride, né? Um homem que se conduz pela violência, acentuou Cristo bondoso, deve estar louco ou envenenado. Auxiliemo-lo a refazer-se. Então, a pessoa que é violenta ou está louco, né? Ou está envenenado por algum, mas até por alguma influência espiritual, ou os dois, né? Então, ela tem que auxiliar a pessoa a se refazer e não entrar na mesma faixa. Senhor, aduziu Judas. Judas era um discípulo de Jesus, mostrando os olhos esfogueados. Judas era muito perturbado, né? Era um espírito ainda muito inquieto. E quando o homem que nos ofende se reveste de autoridade respeitável, qual seja a de um príncipe ou de um sacerdote, com todas as aparências do ordenador consciente e normal. E quando a pessoa que nos ofende, né, quer dizer, não é um doido, não é uma pessoa, é um sacerdote, um príncipe, uma pessoa respeitável, o que a gente deve fazer? A serpente, disse Jesus, né? A serpente pode ocultar-se num ramo de flores. E há vermes que se habituam nos frutos de bela apresentação. O homem de elevada categoria, que se revele violento e cruel, é enfermo mesmo assim. Não é porque ele é um sacerdote, é uma pessoa de alta categoria, que deixa de ser um enfermo. É um enfermo, uma pessoa doente espiritualmente, emocionalmente. Compadece-te dele, porque dorme num pesadelo de escuras ilusões, do qual será constrangido a despertar um dia. Está dormindo num pesadelo de escuras emoções, ilusões, do qual será constrangido a despertar um dia. Ampara-o como puderes, às vezes através da prece, por exemplo, né? E marcha em teu caminho, agindo na felicidade comum. Segue em frente. Faça uma prece, tá? Mas não fica, né? Ah, fulano é assim, eu vou tentar. Não.
A pessoa só vai modificar quando ela quiser. Então, a gente pode fazer prece, emitir bons pensamentos e seguir na marcha, continuar nas nossas tarefas, né? Mestre, e quando a nossa casa é atormentada por um crime, como procederei diante daquele que me atraiçoa a confiança, que me desonra o nome ou me ensanguenta o lar? Um crime, um criminoso dentro da nossa casa, o que a gente pode fazer? Apieda-te do delinquente. Apiedar do delinquente. De qualquer classe, elucidou Jesus. E não desejes violar a lei que o próximo desrespeitou. Ele se respeitou, mas não vamos nós respeitar a lei divina. Porque o perseguidor e o criminoso de todas as situações carrega consigo a abrasadora fogueira. O inferno está dentro da pessoa que pratica o mal. Se a pessoa, onde for, ela vai carregar aquilo. Uma falta não resgata outra falta. Quer dizer, eu matar a pessoa por causa disso, não vai apagar a outra falta. E o sangue não lava sangue. Perdoa e ajuda. O tempo está encarregado de retribuir a cada criatura de acordo com seus. Se muitas vezes nós passamos por situações difíceis, que aparentemente são injustiças, mas nós sabemos pela lei divina que não há injustiças, né? Não há injustiçados. Todos nós somos devedores perante a lei. E se algo que a gente considera ruim acontece conosco, embora a gente tenha tomado todas as precauções, é porque no passado nós também burlamos a lei. Então ficamos vulneráveis ao mal. O mal só nos atinge quando nós somos vulneráveis a ele. E às vezes é algo que nós fizemos atualmente, mas é algo que às vezes nós trazemos do passado. Por isso que a gente não deve se revoltar. A gente pode chorar, naturalmente, uma situação trágica, difícil, mas não se revoltar. E procurar ter piedade daquele que fez o mal. Porque nós estamos resgatando o débito. Ele está contraindo. E Deus sabe quando que ele vai poder resgatar perante a própria consciência esse débito que ele contraiu. Mestre, atalhou Bartolomeu, que fazer do juiz que nos condena com parcialidade? Tem muitos juízes que não são imparciais, são parciais. O que fazer? Se aquele que é representante da justiça humana, às vezes age de má fé ou de forma equivocada. Tem compaixão dele, disse Jesus. E continua cooperando no bem de todos os que te cercam. Há sempre um juiz mais alto, analisando aqueles que censuram ou amaldiçoam. E além de um horizonte, outros horizontes se desdobram, mais dilatados e duvidosos. Não vamos parar para ficar preso no passado, preso na vingança, na amargura. Vamos ter piedade daquele que age. E a mesma coisa acontece. Se passamos por esse problema, provavelmente é porque nós também já tivemos algo semelhante no passado. Então vamos seguir em frente, porque além de um horizonte, outros horizontes se desdobram. A vida infinita se abre para a gente, mas muitas vezes ficamos presos pelo ódio, pela vingança, pelo rancor passado. Então, Jesus nos ensina a ter compaixão e seguir em frente. Senhor, indagou Tadeu, como proceder diante da mulher que amamos, quando se entrega às quedas morais? A mulher, o parceiro, a pessoa se entrega a quedas morais. Como você... Jesus fitou com brandura e inquiriu. Os sofrimentos íntimos que a dilaceram dia e noite não constituirão por si sós aflitiva punição? Quem cai, quem trai,
trai primeiro a si mesmo. Compromisso perante Deus, a criatura fez. Perante a própria consciência. Corrompe assim. Não precisamos nós acusar ninguém e nem jogar pedra em ninguém. Como Jesus nos ensinou na passagem da adúltera. Né? Porque nós mesmos não estamos isentos de pecados, de erros, dessa ou de existências passadas. Fez-se balsâmico silêncio no círculo doméstico, e logo ao perceber que os aprendizes haviam cessado as interrogações, o Senhor concluiu: se pretendemos banir os males do mundo, cultivemos o amor que se compadece no serviço que constrói para a felicidade de todos. Ninguém se engane, as horas são inflexíveis, instrumentos da lei que distribui a cada um segundo as suas obras. Ninguém procure sanar um crime praticando outros crimes, porque o tempo tudo transforma na terra, operando com as labaredas do sofrimento ou com o gelo da morte. Então Jesus chama a atenção da gente. Se pretendemos banir os males do mundo, cultivemos o amor que se compadece no serviço que constrói para a felicidade de todos. Compaixão. Essa é a principal característica do cristão. A compaixão. E a compaixão não somente com os pobres, com os doentes do corpo, mas principalmente com os doentes da alma. Coisa que nós muitas vezes não fazemos. A compaixão com os maus, com os pecadores, com aqueles que caem. Essa é a característica principal dos espíritos que estão buscando servir a Jesus. Reconhecem-se devedores perante a consciência. Nós que já caímos tantas vezes, reconhecemos isso e oferecemos compaixão. Não que a gente vai concordar com o que o outro fez, ou justificar, mas compreender. E auxiliar a pessoa a se reerguer e não a derrubá-la cada vez mais. Essa é a atitude básica do cristão. Cristianismo sem compaixão não é cristianismo. Cristianismo com dureza, cristianismo com críticas, cristianismo com rispidez, com violência. Isso era o que os fariseus faziam na época de Jesus, que Jesus condenou. Misericórdia quero, não sacrifício. Às vezes, como cristão, faço tanta coisa, faço jejum, dou dinheiro para os outros, trabalho feito louco, né? Procurando fazer muitas coisas, mas meu coração continua endurecido. Isso quer dizer que Jesus não penetrou o nosso coração. Jesus está ao redor de nós, mas não entrou dentro de nós para mudar nossos corações. Sem isso, não há salvação. O Espiritismo mostra que fora da caridade não há salvação. E o que é caridade? É dar esmola? Simplesmente não. Caridade é ter benevolência para com todos. Todos. Bons e ruins. É perdão das ofensas. E é indulgência com as imperfeições alheias. Então, essa é a essência da caridade. Essa é a essência do cristianismo. Vamos, assim, agradecer a Deus essa oportunidade bendita que todos nós tivemos nessa noite. Pedir a Ele que abençoe nosso lar, abençoe nossa vida, que possamos tirar o rancor, o ódio, a mágoa, o ciúme, a inveja de nossos corações e colocar a paz, a alegria, a serenidade, o amor, a compaixão, o perdão, a benevolência, a indulgência, para que nós possamos ser felizes, seguir adiante, descortinando novos horizontes em nossas vidas. Obrigado, Jesus. Salva nossas almas, no sentido de nos resgatar do mal que carregamos ainda em nós. Ajude-nos a transformarmos, a sermos melhores, sermos mais compassivos, mais benevolentes, mais pacientes. Muito obrigado, Mestre. E ser conosco nesse instante e para todos sempre.
essas